Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui do canal Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer os estudos deste canal, a se inscrever, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Continuamos agora com o nosso estudo passo a passo e leitura também do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Uma leitura que vamos fazendo e um estudo passo a passo, pouco a pouco, sem a menor pretensão de rapidez, porque é um livro que nos requer muita atenção, calma, reflexão a respeito deste tema, que é um tema bastante delicado por tratar do suicídio. Então, vamos continuar o nosso estudo a partir do que nos traz Camilo. Um além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas, modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas, nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins, e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte da sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha as discussões mordazes à veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vate Florentino é que conheceria aqui ventilada. Conheceria, desculpe, o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Então nós vemos aqui Camilo narrando e mostrando que longe de ser o nada, a espiritualidade, a vida além da morte do corpo físico, ela é uma continuidade. E de acordo com a vibração que nos encontrarmos, de acordo com o nosso estado mental, nosso estado espiritual, de acordo com o nosso desencarne, que no caso aqui de Camilo foi o suicídio, aonde ele vem narrar essa experiência, e dos demais que ali se encontram naquela região, nem sempre é das melhores, muito pelo contrário. Então, vem trazer esta outra face da morte, assim podemos dizer. E ele continua: Não os convidarei a crer, não é assunto que se impõe à crença, simplesmente mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam. E chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que eximam de conhecer a realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir.
De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Em nenhuma parte se encontraria abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressíveis no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por não se encontrar à altura de compreender o que se nega, é insânia e incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais destilado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes subterrâneos, subterrâneos, encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muita relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça ou quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas, cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais. Então, Camilo vem nos trazendo aqui de que não adianta, nós não podemos colocar a crença da continuidade da vida dentro da cabeça de ninguém. Aqueles que creem, creem. Se não conseguirem acreditar, tudo bem também. Mas ele vem trazer aqui e convida, o que ardentemente desejo e que tem interesse em impugnar é que eximam de conhecer a realidade dos canais trevosos a que me expus. Ou seja, ele faz da sua experiência, do seu desencarne através do suicídio, uma forma de trazer esta realidade dura e triste da forma como acontece o desencarne através do suicídio, para que outras pessoas, através dessa experiência, vençam o seu orgulho, a sua vaidade, seu egoísmo, busquem ajuda para vencerem as suas dores e não se permitam também buscar no suicídio o fim de todos os problemas, quando ele é apenas o início de mais um dos problemas, aliás, o maior e grande problema que alguém pode cometer. Porque a morte, através do suicídio, vai destruir apenas o corpo físico, não destruirá o espírito, porque o espírito não morre, permanece vivo, apenas se desfaz deste corpo físico. Por isto, busquemos a vitória da oração, da depressão, de toda a dor que nos acomete, seja um revés financeiro, seja um problema amoroso, seja qual for a situação, e cada um de nós sabe aonde dói, mas que não busquemos conhecer a triste realidade de submundos dos submundos nas trevas, muitos deles e grande parte, quase todos regidos por falanges de espíritos trevosos que se alimentam dos fluidos, que se alimentam da vibração destes espíritos que sofrem constantemente por tempo indeterminado. É bem verdade que todo espírito suicida, todo espírito tem o amparo espiritual ao desencarnar. Todo espírito suicida também tem apoio espiritual, mas nem todos conseguem ter a condição e assimilar este amparo que se encontra junto deles e sofre constantemente a dor que causou ao seu corpo físico para desencarnar. Muitos sofrem milhares de anos a dor de um tiro dado na sua cabeça
a corda colocada no pescoço, o veneno que tomou para cometer o suicídio, entre outras questões. Então ele vem nos trazer isto, de que não nos enganemos. A morte não é o fim. Muitas vezes é o começo ou a continuidade ainda maior de uma dor que tentamos jogar por terra através da morte, no suicídio. E Camilo continua nos trazendo. Por toda a parte em torno dele existem mundos reais, isso falando, e ele continua falando da Terra, do planeta, no planeta Terra, que é uma cópia do plano espiritual, basicamente. Existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas, não poderá mesmo fazê-las por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marulhentas existe mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas, que, por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Ou seja, não é porque um plano espiritual não é palpável aqui de forma material como nós sentimos uma cadeira, uma mesa, uma cama, por exemplo, que ele não exista. Não é porque eu não estou vendo os espíritos que eles não existam. Engana-se aquele que assim pensa. Há muito mais coisas neste universo. E continua Camilo. Assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Era eu, pois, presidiário dessa cova luminosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então ainda me sentia cego. Pelo menos sugestionava-me de que o era, e como tal me conservava, não obstante minha cegueira só se definir, em verdade, pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim cego não passaria pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim cego não passaria contudo despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se destarte a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade, para maior mal tinha agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires meus compares. Fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizavam impressionante afinidade de classe, o que é ao mesmo que asseverar, que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias
a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Então, ele vem aqui nos relatar. Camilo, quando desencarnou, quando se suicidou, estava cego, não suportou aquilo, o seu orgulho, a necessidade de pedir ajuda e tudo o que ele passava no momento de dificuldades financeiras também, o levou a buscar o suicídio dando um tiro no seu ouvido. E ele buscava, assim, eliminar todos os seus problemas. E se reconheceu da mesma maneira quando desencarnou. Ou seja, quando nós estamos aqui, nós vamos desencarnar da mesma maneira que somos, que pensamos que estamos. E ele, por desencarnar como um suicida, assim ele ainda se via, como um cego, da mesma maneira como ele estava quando encarnado. E se reuniu completamente perdido, em meio a dores e sofrimentos, numa região de submundo, de cavernas, de lodo, de escuridão na espiritualidade, aonde outros que, como ele, haviam tirado a sua vida, haviam desencarnado, melhor dizendo, tirado a vida do seu corpo físico, haviam desencarnado pelo suicídio, também ali estavam em sofrimento. E todos, magneticamente juntos, vibravam a dor intensa e assimilavam a dor intensa um do outro. Uma dor e um sofrimento que parecia não ter fim. E eis que vem a nossa primeira observação de final de página, então. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são empregados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais. Por dolorosas e complexas, estes aí se demorarão geralmente o tempo que lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças animais animalizadas, até das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, a prece das criaturas caritativas. Ou seja, se eu cometer o suicídio, tenho 42 anos e cometo suicídio agora, vim para cumprir um tempo aqui na Terra, até os 75, 80, 85 anos. Este tempo que resta, desta diferença, destes 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, eu estarei sofrendo intensamente ali, até que essas energias vitais deste tempo se passem, se dissipam e eu consiga, embora já esteja recebendo as orações e emanações e ajuda, consiga receber firmemente este auxílio
e iniciar o tratamento para me livrar destas dores e sofrimentos tão penosos. A oração é algo muito forte, muito intenso e muito necessário aos irmãos que desencarnam através do suicídio. Por isso, oremos muito por estes irmãos, para que os servos de Maria, que auxiliam no Hospital Maria de Nazaré, um posto de socorro muito conhecido dos nossos irmãos auxiliados que desencarnaram pelo suicídio, não é o único, mas um dos mais conhecidos, possam receber estas emanações de luz, de paz e de carinho, para acalmar as dores que sentem na sua alma, na sua tela mental. A imagem do suicídio possa ser trabalhada. E Camilo continua. Às vezes, conflitos brutais se verificam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados, por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado, nos meus sentimentos mais caros e delicados, nos xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando em lama na mesma ceva espiritual. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal, a promiscuidade, muita vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos. Tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios, sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes, era concedido àquele que, porventura, possuísse capacidade para o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, que o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E, envolvidas então em enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar porque oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam, nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdêramos a noção do tempo. Apenas a esmagadora sensação de distância e longevidade do que se apresentasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões
que nos alucinavam, pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmavam-nos que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos, aflitos, flutuarmos-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente, conflagrada de vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. E ele vem fazer uma descrição ao final da página também. Se por muito longo tempo nesse estágio exorbite das medidas normais ao acaso, a reencarnação imediata será terapêutica indicada. Embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando então o tempo que faltava ao término da existência cortada. Então, não existe algo padrão. Cada caso é um caso. Muitos suicidas, muitas vezes, acabam sendo retirados do vale em que se encontram e pela espiritualidade, e a sua reencarnação é imediata, sem que eles tenham a noção do que está acontecendo, mas acontece de forma imediata, para que venham a cumprir no corpo físico o tempo que lhes restava ainda para completarem na existência e na reencarnação anterior. Então, às vezes, algumas pessoas desencarnam cedo por conta disto, mas lembrando, não é uma via de regra. Outros passam por este sofrimento, como Camilo passou por muitos e muitos anos, aonde ele narra isto, de estar vivendo esta situação em que eles agiam tal qual aqui na Terra, não se entendiam, vibravam em dor, em sofrimento constante, sentiam fome, sentiam frio, brigavam uns com os outros, rolavam, se ofendiam na lama, e o tempo inteiro. Não tinham noção de tempo, não sabiam quando era noite, quando era dia, e simplesmente ficavam assim, sentindo a sensação da dor e de um sofrimento que parecia nunca mais ter fim. Mas em alguns instantes, tudo pode mudar por conta da prece e da vibração. Prece e vibração esta que eles não conseguiam emitir e emanar. Tal era o sofrimento em que se encontravam naquele local, certo? Então, esta foi a continuidade do nosso estudo de Memórias de um Suicida. No próximo vídeo estaremos continuando a leitura passo a passo, junto com o estudo e comentário. Estaremos realizando pouco a pouco este livro, sem a menor pretensão de fazer algo que seja um estudo rápido, por conta da sua complexidade, por conta da sua vibração. Ore muito por estes irmãos, oremos sempre por todos nós, mas principalmente por estes irmãos que, enquanto encarnados, não conseguiram optar pela vida, pela continuidade, melhor dizendo, da vida, e optaram pelo suicídio. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe, e até a próxima.